Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com satisfação que venho nesta oportunidade aqui para fazermos o comentário da nossa pré-aula do dia 17 de dezembro de 2023, a lição 12, Embaixadores de Cristo. Sabemos que estamos numa sequência de estudos sobre as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Temos estudado neste domingo sobre o revestimento no Espírito Santo para cumprir a nossa missão. E como embaixadores de Cristo, acima de tudo, precisamos estar revestidos no Espírito, cheio do Espírito, para podermos assim estarmos capacitados, segundo o poder de Deus, na direção do Espírito Santo, no nome de Jesus, para que possamos ser vencedores e lutarmos com toda eficácia, utilizando as armas que são poderosas em Deus, a qual Deus tem nos capacitado. Então, nessa lição nós temos, como embaixadores de Cristo, o nosso texto áureo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Nossa verdade prática diz: somos embaixadores de Cristo e temos a missão oficial de levarmos a mensagem do Evangelho ao mundo. Então, o embaixador é aquele comissionado pelo Senhor Jesus Cristo para fazer a sua missão, para pregar o Evangelho. Conforme ele diz: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Paulo ele saiu ousadamente, né? E Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Essa convicção nós temos de ter acima de tudo a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É com a fé que nós somos o representante do reino de Deus na terra. Somos, então, embaixadores de Cristo. E essa é uma função, um papel excelente, né? Uma posição que Deus nos outorga para que possamos substituí-lo a partir do momento que ele subiu para o céu. Ele comissionou os seus discípulos e nós fazemos parte, né? Somos também discípulos de Cristo. Estamos encarregados de estarmos fazendo a sua obra, né? Cumprindo o ID que ele nos mandou para ir a todas as nações. Vemos nessa lição passada que o Senhor nos capacitou com o seu Espírito Santo e ainda ele tem revestido, conforme ele mandou que os discípulos fossem para Jerusalém e esperassem do alto que ele fosse revestidos, né, que recebesse poder, para que então saísse como embaixadores, sendo testemunho, começando de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós que estamos aqui com relação a Israel, estamos praticamente no confim das terras, né? Estamos aqui no Brasil, na América do Sul, e aqui a igreja também, ela se faz presente, porque a promessa de Deus, conforme diz Pedro no dia de Pentecoste, ali em Jerusalém, na sua pregação, que a promessa era para todos aqueles que estavam perto, para os seus filhos, né? E também os que estavam longe. Então a promessa de Deus ela é abrangente.
Deus não faz acepção de pessoas. Então nós temos nessa lição aqui que o nosso texto de referência em 2 Coríntios, no capítulo 15, de 17 a 21. O objetivo geral é conscientizar de que o embaixador de Cristo é a maior autoridade oficial que o representa sobre a terra. O primeiro objetivo específico diz o seguinte: mostrar a importância do embaixador no ministério da reconciliação. Porque, na verdade, este ministério é da reconciliação, é a obra que Deus faz com o homem, de reconciliar o mundo consigo mesmo. E o mundo, quando se diz respeito, se refere às pessoas, né? Porque Deus importa pelas pessoas e Ele quer que as pessoas se reconciliem. Então, esse ministério. O segundo objetivo específico diz aprender que o embaixador representa sua pátria em outro país. Então, nós vamos aprender aqui no segundo tópico que o embaixador ele está representando a sua pátria. Né? Ele está num país estrangeiro, mas ele está ali atendendo tudo aquilo que é concernente à sua pátria. E nós, como os embaixadores do reino de Deus, nós estamos defendendo, então, o reino de Deus. E o terceiro tópico diz evidenciar que Jesus nos concedeu o ministério da reconciliação e nos comissionou como embaixadores sobre a terra. Então, nós estamos comissionados. Bom, estamos sob a tutela, vamos dizer assim, de Cristo, o qual nos tem dado o Espírito Santo para nos assistir neste ministério. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. O Espírito Seu está conosco, né, para nos direcionar e nos capacitar para toda boa obra, porque a obra do Senhor é boa, excelente. Aleluia. Então, irmãos, aqui nós temos, falando sobre o embaixador, o que significa o embaixador? O embaixador, ele no seu feminino embaixatriz, né? Ele também ele representa, né, o Estado no qual ele está estrangeiro, né? Então ele está representando o seu Estado, a sua terra, o seu país, num Estado estrangeiro. E ele está como uma função diplomática, né? Ali ele está encarregado de chefiar uma missão diplomática de seu país, que ostente a classificação de embaixada. A embaixada aqui é a igreja. Nós somos embaixadores, os membros, né? E a igreja é a embaixada. Então, nós, como embaixadores, formamos uma delegação, né? E nós detemos, então, os plenos poderes para representar, né, o embaixador, representar o seu país, em geral, para celebrar tratados entre o Estado que representa. Então, toda a responsabilidade, todo tratado, todo acordo que se faz é através do embaixador. Nós podemos ver que nesses dias de guerra aí de Israel com o Hamas, os irmãos sabem desse conflito. E a questão do Brasil, principalmente do presidente brasileiro, né, que ele deu algumas
algumas opiniões. Ele falou alguma coisa assim meio um pouco contraditória na avaliação do primeiro-ministro de Israel, do governo de Israel. E também o embaixador de Israel, né? Ele, pelo que ele falou, muitas vezes não agradou o partido que ora ele governa o Brasil e seus puxadinhos, né? Então houve muita insatisfação pelas declarações do embaixador de Israel no Brasil. Mas o que ele tinha que fazer, como é a função e a obrigação do embaixador, é justamente representar o seu país, defender seus interesses. Então, diante daquela ação terrorista dos Hamas em matar mais de 1.200 pessoas, sequestrar 200 e tantas pessoas, então eles estavam feridos, né, no seu sentimento. O país estava chorando no coração pelos seus entes queridos, né, seus concidadãos, seus patriotas ali mortos e outros sequestrados. O que mais tem que fazer é o embaixador que ama o seu país, ele defender toda a ação que o governo ele toma em prol dessas pessoas, né, dessas famílias enlutadas e desses que estão sequestrados. Mas quando há uma ideologia contrária, então muitas das vezes as pessoas veem cara de outra maneira, porque ele não sente, ele não está sentindo na pele o que as pessoas passaram diante daquela ação. Mas então o embaixador é isso, ele defender o seu país, né? Ele responder pelos interesses do seu país, seja econômicos, seja sociais, né? Seja religioso, seja o que for, o interesse do país é representado pelo embaixador que está no outro país. Nós temos então, irmãos, que na Bíblia, né, o significado bíblico diz que o embaixador ele é um representante oficial, né, do país. Quando ele é enviado a outro, geralmente aqui nós vemos que sempre era uma pessoa idônea, uma pessoa ilibada, uma pessoa que tinha um conhecimento, né, pleno para responder pelos interesses do seu país. Nós temos que aqui chama de presbítero, né, o presbítero, um ancião capacitado, né, que representa o seu país. Então, vemos que Jesus Cristo veio como apóstolo ou enviado de Deus. Foi ele quem lançou luz sobre a vida e a incorrupção por intermédio das boas novas. O apóstolo, né, é um enviado, o pastor é chamado para pastorear, para anunciar todos os interesses do reino de Deus na terra. E assim somos todos nós, todos membros da igreja, a partir do momento que fomos reconciliados com Deus, que fomos redimidos, que fomos discipulados, nós nos tornamos um embaixador de Cristo, representante do reino de Deus na terra. E assim nós somos enviados, então, por Cristo, ide e pregai, ide e anunciai. É importante, Cristo aqui no item 1 e 3, ele nos enviou, depois de Cristo ter sido ressuscitado e ascendido ao céu, não mais estando na terra, em pessoa, seus seguidores fiéis foram designados para atuar em seu lugar.
Então estamos aqui substituindo em pessoa a Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos para seguir o exemplo de Cristo. E Jesus sempre ele está nos exortando para olhar para Ele, né? Olhai para mim, aprendei de mim, né? Com todas as suas características santas. Aprendei de mim que sou manso e sou humilde. Isso faz parte do embaixador do reino de Deus. O embaixador do reino de Deus, ele não pode ser uma pessoa arrogante, uma pessoa que tem mais um impulso carnal, mas ele tem que ser dominado pelo Espírito, levado pelo Espírito, né? Com toda a humildade, com toda a sabedoria, com toda a prudência, para que ele possa levar a bom termo a sua missão de embaixador. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, no item 2, nós vemos aqui embaixador no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os embaixadores, eles eram também pessoas idôneas, né? Pessoas que representavam o seu país, que tinham um peso, né? de palavra, de representatividade, igual nós vemos em várias passagens bíblicas aqui. Eu não quero mencionar todos aqui, para que o nosso vídeo não fique muito longo, mas eu quero aqui dizer que era uma pessoa, então, levada a atender os interesses, né? No item 2 e 2 diz, o tratamento dado ao embaixador. O tratamento dado aos mensageiros ou enviados de um governante demonstrava o respeito dispensado a esse governador. Assim, quando Raabe mostrou-se favorável aos estrangeiros que Josué enviou a Jericó como espias, agiu desta forma por reconhecer que Jeová era o Deus e o Rei de Israel. Jeová, mediante Josué, com demente, mostrou-lhe estar em seu favor. Então nós vemos que Raabe, ela reconheceu que Deus estava com o povo de Israel e que os enviados de Josué ali em Jericó, eles deveriam ter um tratamento especial, porque eram homens que tinham ali o aval de Deus, né? Eram pessoas que eram comissionados, né, por Josué, mas que tinha a sua unção do Espírito de Deus que estava com eles, né? E eles estavam ali sob a tutela de Deus. Nós vemos aqui outro caso aqui, nesse item, flagrante violação do implícito costume internacional de respeito pelos enviados, foram as medidas tomadas por Hanun. Aqui nós vemos então que foi um flagrante, né, de um caso excepcional que levou a um atrito, um problema sério de relacionamento entre esse rei Hanun com Davi, né? O rei Aminon, a quem o rei Davi enviara alguns servos num gesto de amizade, porque Davi tinha amizade e consideração com aquele rei, mas o rei morreu. Então, em solidariedade a esse rei, Davi mandou enviados para que ele solidarizasse com ele, né? Mas o rei e o filho do rei, ele teve uma outra interpretação e agiu de uma forma contrária, né, ao costume, da maneira que se trata com os embaixadores.
Então nós vemos aqui que o rei de Amnon deu ouvidos aos seus príncipes que falsamente chamaram os mensageiros e espiões e humilhou-os publicamente, demonstrando seu desrespeito por Davi e o governo deste. Esta ação vergonhosa levou a uma guerra. Os irmãos podem conferir aí nessas referências, aí, 2 Samuel 10, no capítulo 10, dos versos de 2 a 11, 12 a 26, aquela história que ele raspou a barba, né? A parte da barba e do cabelo dos seus embaixadores, dos seus enviados ali, porque eles falsamente os considerou como espiões. Então houve uma problemática, uma situação de guerra, por falta de considerar os enviados que Davi mandou ali para solidarizar com o rei. Então, irmãos, vamos aqui para o item 3, né? Que diz responsabilidade do embaixador de Cristo. Então, nós temos responsabilidades. Todo embaixador, ele tem suas responsabilidades. Então, nós vemos que todos estes ainda viveram pela fé, né? E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Nós vemos que os servos de Deus, né, na terra, eles, no livro de Hebreus, eles foram peregrinos e morreram na fé, na esperança. Não alcançaram a promessa, mas Deus tem promessa ainda, né, esperando que eles serão ainda glorificados e exaltados através de nós, a sua igreja, tudo no tempo determinado por Deus, né? Então eles viram as promessas, né? Viram a glória de longe e as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Aí está escrito em Hebreus 11, de 13 a 16. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os gentios de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então essa é a nossa responsabilidade, né? Praticar boas obras, andar em retidão diante dos homens, sempre com humildade, abnegados, renunciando ao mundo, às ofertas mundanas, às propostas, né? Renunciando às tudo aquilo que as pessoas eventualmente possam nos oferecer no âmbito da injustiça, da mentira, né? Que sejam as propinas e coisas desse tipo. Então nós devemos estar sempre atentos para
agirmos de forma íntegra. O Senhor nos recomenda que sejamos sal da terra. Nós é que temos o compromisso de salgar, não podemos ser insípidos, né? O sal, ele salga, ele tempera e ele preserva da corrupção. Somos também a luz. A luz do mundo, ela não pode igualar com o mundo, porque senão ela apaga, ela ofusca. A luz é para brilhar, ela tem que ser diferente. Não se coloca a lamparina debaixo da mesa, mas coloca no velador para iluminar toda a casa. Temos que ser diferente, temos que ter os bons costumes, né? E andar na sã doutrina. Glória a Deus. Outra coisa importante para nós é nós praticarmos a justiça, o item 3 e 2. Um embaixador do reino também precisa agir de acordo com a justiça, ou de acordo com as leis da nação que representa. Se nós representamos o reino de Deus, então precisamos conhecer, né, a justiça do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de verdade, é um reino de santidade. O reino de justiça, ele se manifesta no poder de Deus, na operação do Espírito Santo. Ele expulsa os demônios, né? O reino de Deus se manifesta com a capacidade que Deus nos outorga pelo Espírito Santo para curar os enfermos, para pregar a palavra, ensinar a palavra, para operar maravilhas segundo a operação do Espírito Santo em nossa vida. Então, precisamos ser luz, né? Precisamos ser um agente de Cristo, um representante de Cristo na terra. Somos embaixadores de Cristo. É imprescindível que ele exponha da forma mais clara possível a autenticidade de sua verdadeira nacionalidade a todos que lhe rodeiam. E a única maneira disso acontecer é andar segundo os estatutos estabelecidos pelo Rei dos Reis para seu reino, assim como fez o próprio Cristo enquanto esteve como um ser humano normal entre nós. Quando alguém consegue obedecer à justiça de Deus, deixando de obedecer aos seus próprios desejos e pensamentos, está frutificando no Espírito e receberá de Deus o seu favor, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aleluia. Vamos para a conclusão, irmãos. Concluímos esta lição consciente de que a nossa pátria está no céu. Filipenses 3:20. E como embaixador de Cristo, temos o ministério da reconciliação, a fim de alcançarmos aqueles que estão perdidos neste mundo e conduzi-los a Cristo. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Deus continua abençoando nosso pastor Aldair, abençoando nosso diretor da diretoria
dessa escola bíblica dominical, nosso pastor Jean. Deus abençoe a todos os professores, superintendentes, toda a equipe da escola bíblica dominical e abençoe grandemente os alunos da nossa escola, que possamos ser embaixadores de Cristo, porque nós temos a palavra da reconciliação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.